Eu tava comentando sobre isso na minha live esses dias. A molecada mais nova, eles sempre me perguntam muito assim, Xandão, eu não sei o que eu faço da vida, eu fico em casa só jogando, eu não tenho produtividade. Eu falei, não é que você não tem produtividade. Na verdade, você é muito produtivo, só que a sua energia, o seu direcionamento está focado para uma coisa que não te traz resultados objetivos, que é o jogo. Veja bem, o menino que passa o dia inteiro jogando, o tanto de esforço intelectual ali, o tanto que ele tem que ficar focado para conseguir passar de uma fase de um jogo difícil, É muito. ele tá conquistando, só que é uma ficção, é um jogo. Isso não traz resultados objetivos e produtivos para a vida dele, certo? É verdade. Inclusive, na verdade, até prejudica o cérebro dele porque mantém ele muito dentro dessa bolha só. Ele só estimula o cérebro dele com aquilo, né? Ele não ganha conhecimento prático de vida. Então ele fica trancado naquele mundo. Mas a explicação para isso é que, psicologicamente falando, na hora que ele consegue enfrentar um obstáculo no jogo e ele vence, ele se sente bem pra caramba. Porque é natural do homem se sentir bem com a conquista. Que é pra isso que os homens nasceram, é pra isso que a gente tem a testosterona. O homem nasceu pra conquistar. Você treina, você trabalha, você estuda pra conquistar. Você quer ter um casamento, você tem que ser um homem posturado, disciplinado. Tudo exige um esforço. Tudo aquilo que possui valor, que vai te entregar esse sentimento de conquista, são coisas que exigem esforço. E o jogo, ele justamente encanta... É a ficção sobre essa visão, né? Exatamente, o jogo encanta a molecada porque ele traz esse resultado, né? Eles se sentem felizes, dá aquela descarga dopaminérgica no cérebro, que passaram de uma fase, conquistaram, eles se sentem bem. Isso aí mantém, inclusive, essas pessoas presas num vício. Vira até um vício, né? Porque, lógico, tá mexendo com o seu cérebro, né? Sim. Tudo que a gente consome que estimula a nossa dopamina vai viciando, entendeu? Sim. O próprio treino também de musculação, ele é viciante também. Sim. Só que na musculação a diferença é que você tá impondo esforço. Você tem que passar por um processo árduo de acabar com seus músculos, é difícil levantar peso. Ninguém gosta ali de estar agachando com aquele peso gigantesco naquela hora. Mas e depois que você termina? Aí você É uma volta maravilha, tá nas nuvens. Aí faz sentido, faz total sentido. É a melhor sensação do mundo, inclusive até hoje, pra mim nada supera, assim, sabe? É verdade. Essa coisa do treino, né? O tanto que você estimula a sua testosterona, o tanto que você se sente bem com essa sensação de objetivo concluído, de passar por um teste muito difícil e conseguir realizar, isso é fantástico. Tarefa concluída Pra caramba. é a melhor motivação que existe. 100%. Então essas coisas, percebam, as pessoas não param pra pensar, mas tem um sentido, né? A gente tá falando de um jogo de videogame e ao mesmo tempo a gente tá falando da conquista do homem. Olha como que as coisas têm ligação, entende? Só que a gente não para pra prestar atenção nisso no primeiro momento, né? É verdade. O problema é que eu não conquisto shape nunca, né, mano? Tá faltando aí a disciplina, né? Vai Mas é questão de tempo, vai conquistar, Já tá tudo é no tempo, caminho, tem que ter tá chegando. paciência. No jogo tu é tão bom, né? Então, tá vendo? Aí, ó, você viu? Tá vendo? Ó, é isso, É o pô. jogo. Tem que inverter a lógica, né? É jogar menos e treinar mais, e daí, né, você inverte, aí acabou. Não ser tão bom no jogo, mas ser Isso melhor aí. na academia. Isso aí, é. E tu gosta de HQ, essas coisas também? Anime? Então, eu lia HQ, já li algumas HQs, quando eu era mais novo também, que eu tinha mais tempo pra isso, né? Eu não tava nem na faculdade. Então, às vezes eu tava lá assim, eu baixava um livro de PDF do Dr. Enéas, vamos supor, né? Que eu queria ver lá o projeto nacional dele pro Brasil. Aí eu cansava de ler aquilo. Eu quero ler um negócio meio assim, sabe? Só pra distrair. Entretenimento. Eu pegava uma HQ de Superman e lia, sabe? Alguém já disse que tu parece o Superman? Já falaram, já. Pior que isso Daí daí... não tem um negocinho de Smallville, de pô. Clark Kent? É até esquisito. Parece. É até esquisito, Clark cara. frio? Não, pior que... o Clark nada aqui, todo frio, né? O Clark... Nem o Clark não é nem o Clark, não é nada. Mas eu, geralmente, é meio comum, assim, até posso falar. Eu, que nem eu tava em Maceió lá, né? Tava lá tranquilo, de boa, dando uma relaxada, tava tomando uma. Aí o cara me chamou pra uma disputa lá, né? Que tava tendo uma brincadeira lá de tomar cerveja e tal. Aí ele automaticamente falou, vem cá, ô Smallville, ô Superman. Ele me chamou disso aí, porque é meio... Eu não sei exatamente o que é, sabe? Às vezes é um pouco cabelo. Olha a tua cara, pô. Não, às vezes eu acho que é meio assim, questão de cabelo, um pouco, formato ser um do pouco rosto, forte e ser tal. forte. É isso É aí. mesmo. E por isso que a molecada, acho que eles gostam de fazer montagem minha de Superman, cara. E eu posto lá no Instagram, fica engraçado pra caramba, eu racho o bico, eu acho muito esquisito. Mas é mesmo, muito parecido. Só que tu ainda gosta disso nos dias de hoje, porque agora o Superman tem gay, né? Também ele é gay, né? Então, não, Nunca. então, hoje, não. Nunca. Não, Inventaram não, o Superman esse não. gay agora. Nunca. A questão central é a seguinte, toda aquela motivação e essência do personagem foi destruído. Porque hoje eles querem impor para as pessoas um comportamento, eles querem viabilizar um comportamento como regra. Só que isso não faz parte da estrutura social de comportamento geral das pessoas. Não. Não é. Então eles estão dando mais ênfase, por exemplo, para um comportamento sexual de uma pessoa do que para a essência, do que realmente significa ser um super-herói. É. O cara que dá a vida pelo outro, Sim. o cara que entende a importância de resgatar uma criança, do porquê que a criança ela tem que ser preparada para ser o futuro cidadão do amanhã, que vai causar um impacto positivo na Sim. sociedade e trazer aquela esperança. Na minha época de herói,
Essa era a mensagem que os heróis tinham que passar. Eles tinham uma vida sofrida, eles tinham que tomar decisões que eram muito difíceis, Cruciais, né? todo o tempo. Conciliar essa vida, entendeu? Essa dupla personalidade. Hoje o foco não é mais esse. O foco tá mais voltado para agendas aí que a gente sabe que existem, né? Que são financiadas aí para gerar esse hype. Só que vira uma coisa forçada. E as pessoas percebem isso. Tanto é que se você vai pegar um fórum de críticas, as críticas não são boas em relação a isso. A maioria não gosta. Mas ele falou, vamos colocar o Superman aí das antigas, aquele que a gente sabe que é o Superman, ou o Homem-Aranha, ou pesado. a Mulher Gato, sei lá, você entendeu? Todo mundo mal, É isso. pesadão. Eu acho que as coisas elas devem ter uma coerência. Se querem colocar ali um comportamento diferente, eles devem criar do zero, então. Que a gente até conversou, crie do zero um personagem voltado para isso. Sim. Cria um contexto de história, onde Sim. essas características vão surgindo aos poucos na vida do personagem. Faz uma história bem trabalhada, todo mundo Cria vai o entender. motivo, a causa. Pô, aí né? manda bala. Agora, pegar uma coisa que já tá criada de um jeito e, ó, no estalo de dedo, ó, agora é outra. É o oposto. Não existe Não tem isso. como. Não existe. Areia isso que eu pesada penso. é areia pesada, nunca vai acabou. ser areia fina. Não pode perder a essência, tem que ser sempre o Prime. Saiu do Prime, já era. E aí, respondendo o que você falou, então, HQ, eu li, mas eu li pouco, porque nunca foi uma coisa que eu dei muita atenção. Eu li algumas, eu gostava de ler algumas do Superman, eu li HQs do Hajime no Ippo, que era anime de boxe, que eu achava legal, entendeu? Só que eu sempre achei a HQ muito parada, monótona. Eu gosto mais do anime, no caso, de ver animação. Ou filme, entendeu? Já é mais porradaria, que você vê ali a movimentação toda, sabe? HQ eu acho que já é uma coisa mais específica mesmo dele. Mas tu lia quando tu era mais moleque ou a partir de adultos? Mas moleque, não, depois de adulto não. Moleque que eu falo, tipo assim, quando eu tinha lá 13, 12. dos meus... Não. Moleque assim, tipo, 16, 17, 18. Porque Entendi. nessa fase, inclusive com 18 anos, foi quando eu entrei na faculdade de Direito ainda. Então, nessa fase assim, de adolescência, entrando na vida adulta, entendeu? Nesse meio Entendi. termo, foi mais nesse período, assim. Você pegou gosto pela leitura também, né? Isso. Aí depois, quando eu entrei na faculdade, então eu tinha que estudar mais coisas voltadas para a matéria, né? Que era direito, que eu cursava, então eu estudava mais coisas sobre isso. Quando eu tinha um tempinho livre ali, eu até pegava uma HQzinha outra, mas por algum motivo, à medida que o tempo foi passando, aquele encanto da juventude que eu tinha foi sumindo em relação a essas coisas, sabe? Você já leu o HQ raiz do Brasil, que tomou proporções mundiais, que é o Doutrinador? Não, Nunca ouviu falar nisso? Não. Que é um herói brasileiro, de um escritor brasileiro de HQ. Esse eu não Chama ouvi O falar. Doutrinador. Virou filme e tudo, cara. Isso daí é engraçado você falar, inclusive, porque... Depois pesquisa, é muito legal. O Doutrinador. Muito legal. Só pelo nome eu já fiquei até interessado. É. A questão é que eu tava até falando na minha live esses dias também sobre super-herói pra molecada, porque o brasileiro, infelizmente, foi imbuído de uma mudança de cultura. Nós perdemos a nossa cultura, nossos valores, e a gente geralmente olha muito mais pra fora do que pra dentro aqui do nosso Sim. país, o que o nosso país tem a nos oferecer. E falando de super-herói especificamente, lá nos Estados Unidos você tem o Superman. O Superman ele é mundial, todo mundo sabe quem é o Superman. Ele é o Superman. Mas aqui no Brasil a gente tem o nosso Superman também, que é o Capitão 7. Capitão Ninguém 7. sabe quem é. Ele é o Superman, ele tem os mesmos poderes e atributos do Superman, só que ele é verdade. brasileiro. Só que veja, pelo fato da gente ter assim, a gente é um país, olha como que tudo tem a ver com política no final, né? Por geopoliticamente falando e politicamente também, nós temos um país assim subdesenvolvido, parece que a nossa cultura ela não tem influência a nível mundial. Parece que aqui é como se a gente ficasse trancado numa bolha. Inclusive, nós somos desvalorizados lá fora, né? As pessoas olham pro Brasil não por conta da cultura, é porque é um país muito bonito, né? Povo bonito, mas ninguém quer prestar atenção na cultura, ninguém quer saber quem que é o Capitão 7, o herói que foi criado no Brasil. Mas você Tem não acha vários, que não tem como comparar um nível de investimento sem dúvida. de dinheiro em cima de uma história de Superman em Hollywood com a história do cinema de HQ brasileira, por exemplo? Sem dúvida. Isso Talvez não tenha um incentivo do Brasil, você quis dizer, né? um incentivo governamental. Ok. Porque é isso, eu imagino que, por exemplo, se eu fosse governante de um país, eu ia investir pesadamente na cultura. Porque os valores atrelados aos super-heróis, eu acho que ele tem que ser moldado Sim. em algo que, Isso molda a sociedade. exatamente, pro bem. Exato. Pro bem. Mesmo sendo uma coisa fictícia, claro, mas que seja, no que diz respeito aos valores, deve ser algo que é verdadeiro, que é legítimo, que você vive no dia a dia, inclusive. Entende? Certo. Então,